Deus cumulou a comunidade, ele agradece a Deus, porque Deus cumulou a comunidade de todos os dons para poder evangelizar. Então, esses dons também que Deus nos concede, que nós recebemos pelo batismo e recebemos também pela experiência de oração que a igreja vive, eles são importantíssimos para testemunhar esse poder de Deus, para converter as pessoas. Não é algo simplesmente à toa. Esses dons que Deus nos concede não é simplesmente algo para a gente estudar para acabou-se, mas é algo para a gente viver. Por exemplo, eu queria pegar aqui o padre Jonas Abib. O padre Jonas Abib, eu estava falando esses dias com o Ricardo sobre isso. O padre Jonas Abib, ele tem um dom de ciência muito fino. Esse dom de ciência que você está rezando e Deus está dizendo, né? Tal pessoa está sendo curada disso, tal pessoa está sendo curada daquilo. Porque eu participei de muitos retiros com o padre Jonas Abib, e tem coisas, gente, que não dá para ficar enrolando, chutando, para dizer que simplesmente um chute, de repente tem alguém ali que está com aquilo ali e a pessoa se induz que pensou que aquilo ali, pronto, acabou-se. Eu tenho um testemunho muito próximo da minha mãe. Uma vez nós fomos para o Piamato com um retiro, uma pregação que o padre Jonas estava fazendo, e vocês sabem que eu sou asmático e tenho outras duas irmãs com asma muito forte. Minha mãe foi com a gente, com nós três, para pedir cura da nossa doença. Quando ela estava lá, estava rezando, o padre Jonas disse: tem uma pessoa agora que está sentindo o fogo do Espírito Santo, seu fogo arder, está sendo curada de um caroço no seio. Minha mãe, na hora, sentiu fogo no corpo dela, e naquele dia ela foi curada do caroço do seio dela. Isso foi uma graça maravilhosa que minha mãe alcançou. Para uma pessoa pode dizer simplesmente mais uma graça, menos, mas foi para minha mãe, para a vida dela. De repente aquilo ali poderia ter virado um câncer, lá o que Deus o guarde, não é? Mas eu tive a constatação muito clara que aquilo não era uma coisa inventada, era algo que era dado pelo Espírito de Deus para você evangelizar no poder do Espírito Santo, para que aquelas coisas que são anunciadas no Evangelho a gente possa experimentar no dia de hoje. Porque aquela velha história não é algo que aconteceu ontem, é algo que está se realizando no nosso dia de hoje. Mais para frente, nós temos logo no início do Evangelho de São João, de São Marcos, tá? O testemunho de João Batista. São Marcos vai falar de João. Voltamos a Padre Caetano. Padre Caetano, ele dizia: não se pode entender o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo sem ver e compreender a missão de João. Nós hoje, cristãos, palavra dele, estamos muito desligados de São João Batista, mas está errado. Para poder entender o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos passar por São João Batista. E tem algo muito interessante, tá? Porque aquilo que se repete nos 4 evangelhos é de uma importância fundamental no anúncio do evangelho. Nós chamamos querigma, eu não quero me deter nisso. Mas o anúncio fundamental é a morte do Cristo e a sua ressurreição. Todos os 4 evangelhos falam que nosso Senhor morreu e ressuscitou. Nós não podemos eliminar um desses pontos sem ferir o núcleo direto da mensagem do Evangelho. Mas tem algo que se repete também nos 4 evangelhos, que é a pessoa de João Batista, que nosso Senhor foi batizado lá por João Batista. Mas o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz aqui, no capítulo, no versículo 9, aconteceu naqueles dias que Jesus Cristo veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Ora, João batizava um batismo de conversão. Como é que nosso Senhor, não tendo pecado, foi se batizar com João? Isso foi um problema da comunidade primitiva. O único evangelho que diz
mesmo que nosso Senhor foi batizado por João é aqui o Evangelho de Marcos. Por isso também diz que essa tradição é a tradição mais antiga. Os outros evangelhos, eles insinuam, mas não fazem essa afirmação, como está aqui no Evangelho de São Marcos. Então João batizou nosso Senhor. Mas, então, dentro do ministério de Jesus Cristo, quem vai explicar um pouco lá adiante é São João, que vai dizer que era preciso ele vir para poder revelar o Filho de Deus, revelar o Messias. Vamos pensar aqui no testemunho de João. Por que o testemunho de João era tão importante? Porque João era um santo. João era um profeta, era considerado um homem extraordinário. As massas iam atrás dele. As massas não iam atrás dos fariseus e doutores da lei. João Batista, para os fariseus, para os doutores da lei, era um louco, era um lunático, era um descabelado. Tinha aqueles cabelos malucos, usava peles, pele de camelo, cinto de couro, a moda do Elias, que era a mesma, vamos dizer, figurino que o Elias usava, era uma roupa de penitência, e aquele homem de penitência que apareceu vestido de camelo, roupa de camelo, com cinto de couro, o próprio visual dele já era um visual desequilibrado, mas desequilibrado ele não tinha nada. É estranho aqui que o Evangelho é muito rápido. Apareceu João, não é? Mas nós não temos, dentro do Evangelho de São Marcos, todo o mistério de preparação de João Batista, nem nos outros evangelhos. Porque João é aparecendo ali criança e depois, puf, aparece pregando, anunciando o precursor. E nós sabemos então que ele teve toda uma preparação de Deus para poder viver aquela missão. Então ele era um santo, considerado um homem de Deus. E se ele era um homem de Deus e dava testemunho de um outro homem, é que esse testemunho dele deveria ser válido. O testemunho dele era válido. O testemunho dele tinha peso. O testemunho dele preparava o caminho do Senhor. Porque nosso Senhor simplesmente podia chegar do céu ou de um outro local, de uma hora para outra. Não. Nosso Senhor, nós sabemos, se encarnou, teve a vida como nós, as necessidades, enfrentou, mas quando ele foi anunciado, então teve algo maravilhoso, que alguém abriu o seu caminho. O que eu acho bonito é que o próprio João Batista vai fazer uma leitura, que ele é uma voz que clama no deserto. Mas que coisa estranha, não estava dito, assim, de uma forma muito clara, que uma voz que clama no deserto seria uma personagem também. Mas João Batista entronizou aquilo dentro dele, ou desenvolveu aquilo dentro dele, se viu como essa voz que clama no deserto. Eu estava, agora vou passar assim para os fatos. Eu estava pregando em uma comunidade fazendo missão quando eu era diácono. Uma determinada comunidade, que era um bairro mais ou menos de poder aquisitivo. Estava pregando lá sobre justiça social. O ministro da Eucaristia se levantou e disse assim: padre, aliás, diácono Marcos, não era diácono, você não acha que você está perdendo tempo pregando esse tipo de coisa para a gente? Eu pensei assim, mas já teve que pregar no deserto, não é? Já teve que pregar no deserto. Naquela afirmação daquele cara, eu achei maravilhosa, que eu entendi também, compreendi, que a vida nossa cristã, gente, é fazer que nem João Batista. É também ser uma voz no deserto. Quem quiser ouvir, escute. Quem não quiser ouvir, não escute. Mas nós temos a missão de pregar. Nós temos a missão de falar. Outra vez eu estava lá na casa da minha mãe. Mamãe, eu não aguento mais esse negócio de ser padre. Foi outra coisa, cuidado, era vocês aqui não. Eu já estava sabendo de briga. Mamãe, eu não me ordenei para viver em meio de briga, não. Não era isso que estava pensando na minha vida, não. Esse negócio de ser padre, sabe o que é? É um saco. Aí ela, mamãe, olhou isso para mim, ali. Marcos, você sabia que a palavra de um padre é muito importante para a gente?
Ela foi querer me acalmar, né? Depois ela disse outra coisa que me fortaleceu demais. E eu nunca esqueci isso que ela falou. Marcos, o papel do semeador é semear. Não importa se o terreno é bom ou ruim. O papel do semeador é semear. Cara, aquilo ali me deu uma libertação. Aquela palavra de sabedoria. Porque nós precisamos pregar no deserto. No deserto da nossa vida, no deserto dos outros, não é? Nós precisamos também pregar, independente do terreno, independente do solo, e a missão deve continuar. Então João Batista era um cara que preparou a missão do Senhor. Outra coisa que eu queria dizer aqui sobre ele. E diz o texto de São Marcos, que depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o reino de Deus. Dá a entender a mesma ideia de São Mateus, que só depois da morte de São João é que Nosso Senhor de fato começa o ministério público dele. Então a morte de João Batista marca o ministério público de Nosso Senhor, para nós termos aqui a importância desse homem. Eu registrei aqui um fato que eu vou repetir, que quem me conhece sabe que eu gosto muito desse dado aqui, essa questão da autoridade. Nosso Senhor está lá no templo, derruba as mesas dos cambistas, faz aquele estardalhaço lá no templo de Jerusalém, e os fariseus da autoridade ficam provocados naquilo ali. E chegam. Com que autoridade? Com que autoridade você faz isso? Porque o problema da autoridade era um problema básico na missão de um profeta ou de um homem de Deus. Ele tinha que confirmar a autoridade dele. Porque as pessoas que tinham autoridade eram Moisés e outra pessoa era Elias. Quem era aquele cara para chegar derrubando mesa de qualquer jeito? Aí Nosso Senhor faz uma pergunta muito sutil. Tá bom, eu respondo para vocês, mas vocês me respondam o seguinte: com que autoridade João Batista fazia o que ele fazia? Diz o texto aí que os caras pensaram: se a gente disser que não é de Deus, o povo tem ele como um homem santo, o povo vai vir contra a gente. Se a gente disser que é de Deus, ele vai dizer: por que vocês não aceitam então o que eu estou falando? O próprio João, presta atenção, o João me confirmou. Se vocês aceitam que João é um homem de Deus, vocês devem me aceitar, porque João Batista é o testemunho de mim. Aí o que o texto fala é fantástico. O texto diz que eles refletiram, eles pensaram, eles raciocinaram naquilo ali e disseram: resposta, não sabemos. Fizeram um grupo de reflexão, fizeram uma reflexão, e o final desse grupo qual foi? Não nos comprometemos, não queremos comprometer. Nós queremos botar na boca quente, cara, nós queremos compromisso com nada. Então, se vocês não querem compromisso com nada, nem eu também respondo com que autoridade eu faço essas coisas. Aqui nós temos um grave perigo. Um grave perigo. Não é porque a gente seja muito inteligente, que a gente tenha muita informação, que a gente seja o Papa, não é, das coisas que está acontecendo, até mesmo de Bíblia. Mas se nós não tivermos abertura para se comprometer com a pessoa de Jesus Cristo, nada feito. Se a gente prefere se prender aos nossos raciocínios e não se abrir aquilo que Deus está indicando para nós, nada feito. É o que nós temos no ministério de João Batista. Nós precisamos ter cuidado com os nossos raciocínios. Diz o texto da Torá, do Shema Israel: escuta, Israel, o Senhor teu Deus. Adora o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. É importante o pensamento, é importante o raciocínio, é importante a inteligência. Mas, gente, diante de Deus, nós estamos diante do mistério. Nós não temos condições de captar tudo que o mistério coloca para nós. Eu vou dizer para você, já falei para você, uma pessoa particular. Por exemplo, eu sou padre. Eu queria, porque que não era, ter minha
entendia como é que eu poderia ser um bom padre, não ter mulher e não ter filhos, porque eu achava o filho muito importante. Se eu vou ter um filho, vai nascer outro filho, vai nascer um neto. Se eu não tiver filho, vai se cortar um monte de vida. Eu achava que era um absurdo. A minha cabeça dizia isso. Mas o chamado de Deus dizia outra coisa. E o meu chamado, digo para vocês, foi um chamado que eu tive que abrir mão do meu raciocínio para me abandonar na fé daquilo que Deus estava me pedindo. Porque às vezes os nossos raciocínios, eles nos prendem, eles são importantes, eles são bons, mas é como São José. São José teve determinada hora que ele queria abandonar Maria, mas por causa da fé dele, de algo que era incompreensível, ele teve que acolher o mistério de Deus. E aqui nós precisamos ter cuidado sim, porque nós podemos ser muito sábios aos nossos olhos e pouco sábios para Deus. Bom, conversa demais. Estamos aqui no João Batista. Eu queria, se fosse possível, Ricardão, dar umas ilustrações aqui para nós, tá bom?